Olá, iniciando então mais uma entrevista da semana. Hoje nós conversamos com o cidadão Zé Teixeira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre política, sobre o projeto Muda de Cidadania e sobre a atuação do cidadão aqui no nosso município. Zé, muito obrigado por aceitar o convite do Observatório Luziense. Eu agradeço a você e agradeço a todo cidadão luziense, todo ouvinte do Observatório. Zé, você se candidatou a vereador em 2016 e veio agora na eleição extemporânea como vice, né, do então candidato a prefeito Abraão Graco. Sim. Como que foram essas experiências para você? Como que você lidou com isso, né? Sim, pois é, tudo na nossa vida é uma experiência. A cada minuto, a cada segundo da nossa vida, nós precisamos aproveitar como experiência, tomar como experiência. Na política não é diferente. E aí você vem somando experiência. Na primeira vez eu saí, na realidade, num outro partido, nessa última com o Abraão Graco. É um cidadão muito interessante, muito importante, enquanto cidadão, professor, um orientador para a sociedade. É um grande exemplo e serviu muito para somar na minha vida, até política aqui na cidade. Tanto você quanto o Abraão tem uma atuação política nas redes sociais que é muito forte, né? Muito grande. Mas isso acabou não resultando em tantos votos. Isso te decepcionou em algum ponto? Em algum momento. Quando surgir qualquer empreitada, seja na nossa vida ou na política, nós não devemos nunca omitir. Por mais difícil que seja, você pôr o peito na frente e cair para dentro. Na política é isso, senão nós não seremos, nós não somos políticos. Né? É um resultado que você já esperava? Não era tanto não, porque na realidade a política em Santa Luzia é muito difícil fazer política aqui. Né? É a luta do mar e o rochedo. O mais fraco sempre sai todo descascado, que é o marisco. No caso, nós não éramos esse marisco, mas nós estávamos na disputa. Talvez o Abraão, na realidade, ele tinha pouca visibilidade na cidade ainda, e eu vinha daquela discreta, o camarada teve pouco voto. A questão é participar da democracia, né? E nós participamos, a disputa foi justa, né? Tendo o Cristiano como o vencedor, não é isso? E a democracia é isso, é uma construção. Eu estou em Santa Luzia para construir, participar da vida política da cidade e da vida social da cidade. A eleição passou, o Cristiano ganhou. Dá para fazer já um balanço dessa administração atual? Como que você tem enxergado o governo na sua visão de cidadão? Ó, eu vejo Santa Luzia, acho que uma das cidades mais difíceis de se governar. Ele vai ter muitas dificuldades, isso eu tenho certeza absoluta disso, por conta do sistema de política, da maneira que as pessoas, que os outros governos vêm governando a sociedade. Eu sempre falo e falo com qualquer um, a política de Santa Luzia, de uns tempos, de um tempo para cá, ela é fundamentada na corrupção. As pessoas entram para a política com o intuito de ganhar alguma coisa. O que eu vou ganhar? E aí faz conchavos políticos, e em política a gente não faz conchavos, a gente não faz negociatas, a gente faz alianças políticas. É diferente. Então, e para fazer isso tem que fazer as claras. Né? Política em Santa Luzia é muito difícil de lidar. O governo aqui ele vai ter muitas dificuldades, você entendeu? Mas se ele ajeitar o secretariado, ele supera as barreiras. Zé, termina uma eleição, começa outra. Hoje a gente tem 20 candidatos a deputado estadual. Como que você enxerga esse número? Aqui no município? Sim. Pois é, o povo de Santa Luzia, os políticos, a sociedade sempre reclamam que Santa Luzia não consegue eleger um deputado, um representante da terra, como eles dizem. Embora esse representante do Legislativo Estadual, e muitos aqui em Santa Luzia é equivocado sobre políticas públicas, esse candidato ele representa todo o Estado. Ele precisa conhecer um pouco dos quatro cantos do Estado. Eu vejo muitos desses candidatos defendendo propostas de políticas públicas de vereador
e até de presidente de associação de bairro com proposta de representar no Estado, né? Ou seja, falta de preparo, falta de conhecimento mesmo para tal cargo. Eu acredito muito dificuldade devido ao número de eleitor para dividir entre esses candidatos, então dificilmente elegerá. Eu acredito que dificilmente elegerá um candidato de Santa Luzia, né? Santa Luzia. A gente tem feito entrevista com os candidatos a deputado estadual e uma pergunta que não tem passado batido é porque muitos políticos da nossa cidade, muitas lideranças políticas têm apoiado candidatos de fora de Santa Luzia. Você é uma dessas lideranças e tomou a decisão de apoiar um candidato de fora. Por que você tomou essa decisão? Sim, veja bem. Inclusive, nessas entrevistas, eu vejo muitos deles sendo entrevistados, é um dos equívocos. Que está fazendo aliança na cidade, procurando as lideranças que tiveram mais votos na eleição passada, e os de menos expressão nem sequer foi consultado ou foi solicitado apoio, no meu caso. Só que eu devo dizer aos candidatos um pequeno detalhe, é que peixe grande, ele nada nas águas profundas e limpas. Mas quem faz barulho na realidade na política é peixe pequeno. Ele é que chega o cardume e faz o barulho. Aí existe um grande equívoco, porque a sociedade lá na ponta, principalmente na ponta afetada, é um dos pivôs mais importantes na questão de fazer política, para fazer política, né? O que você chama de ponta afetada e de peixe pequeno? Tem alguém específico? Peixe pequeno, no caso, eu me coloco nessa posição, seria 149 votos na eleição para vereador. Você entendeu? Diferente de um que teve 900 mil votos e não foi eleito. Aí o candidato, não vamos lá no Zé Teixeira não, que teve pouca expressão nessa questão, né? Agora, a outra que você falou, a outra questão? Ponta afetada. Ponta afetada. É um dos grandes problemas para se trabalhar na política. Eu sempre digo isso para ver se desperta a atenção dos próprios políticos e da sociedade. A ponta afetada é lá eu defendo uma política para esse segmento, que seria feita uma política de fora para dentro. Dentro do gabinete não acontece nada, não. As coisas estão acontecendo lá na periferia, né? A ponta afetada é a periferia que não recebe políticas públicas, que não tem acesso. A prefeitura não chega, não dá acesso. Aí fica aquela situação, vem tira proveito, em véspera de eleição, né, sabe exatamente da necessidade, e eu defendo uma política, socorrer primeiro os menos favorecidos, e esses estão lá na ponta, nas periferias. Aí vem trazendo, chega na prefeitura, que é a plataforma de distribuir políticas, né? É uma política distributiva, né? Sim. Diferente de uma política distribuída entre grupos políticos. Zé, deixando um pouco a política eleitoral de lado, esse ano você lançou o projeto Uma Muda de Cidadania. Como que está o cronograma de ação para o resto do ano em relação a isso? E os cadernos já foram entregues? Então, na realidade, o projeto Muda de Cidadania ele já é sustentável, ele é palpável e é sustentável. Nós viemos de umas incursões nas praças públicas fazendo a troca. E mês passado eu comecei a fazer a distribuição, nós fizemos na Escola Lafayette Gonçalves, e tem cadernos para distribuir, acho que mais em 2 escolas. Aí nós vamos avaliar a condição, nós vamos na ponta afetada, né, os mais necessitados. Nós vamos estudar, eu estou conversando com os professores, porque são os professores que conhecem bem a comunidade em si, né, a escola e o professor. A comunidade é muito próxima. Então, cabe a mim perguntar ao professor, à escola, né, está mais próximo da necessidade daquela comunidade. Mas eu estou achando muito interessante isso aí, porque as pessoas estão aderindo ao projeto. Tem uns 15 dias veio uns jovens lá do Barreiro, lá de Belo Horizonte, que tem um projeto muito interessante, Plantando uma Vida. Eles pegam as mudas e plantam nas praças. E aí eles trouxeram o caderno, levou umas 30, 40 mudas. E aí é mais um parceiro que a gente vai somando. E soma, por exemplo, o projeto Patrulheiros da Paz é um dos parceiros nessa construção. E até mesmo o Observatório Luziense é um dos parceiros que
que foi um dos propulsores no começo para impulsionar o projeto mesmo. Os interesses políticos dos cidadãos passam muito por questões pontuais do dia a dia, como falta de luz no poste da rua, buraco na rua, uniforme para o filho da escola e o médico no posto de saúde. Está faltando um olhar mais macro para o nosso cenário político? Sim, na realidade tudo isso é a função do executivo. Cabe ao vereador, e uma coisa muito interessante, uma das vertentes que o vereador pode atuar, tem condição, tem amplitude para atuar, é saúde pública municipal e educação municipal. São as vertentes mais amplas e eu pouco vejo os vereadores atuando nisso aí. Os postos de saúde, a saúde pública, num contexto geral, ela é agravante em todo o país. Só que cada município é independente em suas leis, é aí que entra o vereador para aperfeiçoar essas leis, para ajudar a prefeitura a sair da situação e tudo. Aí vem o gestor e precisa de cuidar do saneamento básico, que reflete diretamente na saúde primária, que é nos postos de saúde, que isso favorece os hospitais e tudo mais. O próprio meio ambiente como um todo, a maneira de vida que nós vivemos, a condição de vida em que nós vivemos, tudo está relacionado até às questões psicológicas do dia a dia, com esse conflito que a sociedade vem passando e isso vai potencializando. Porque se não trabalhar políticas públicas e direcionar verdadeiramente, principalmente lá na ponta afetada, no mais necessitado, eu creio que muito em breve a cidade, os municípios, vai chegar, a sociedade ela vai começar a entrar em colapso. Porque o equipamento público está praticamente falido. Eu sempre digo, os órgãos públicos, está quase para acontecer a falência múltipla dos órgãos públicos. Você está me entendendo? Então precisa revitalizar o equipamento público, né? Uma coisa muito interessante, aí vou voltar na alçada do deputado estadual, já que tem deputado falando em capina de rua, por exemplo, como proposta de deputado estadual. Nós temos lá no Lafayette Gonçalves uma coisa muito agravante de sensibilizar qualquer pessoa, qualquer humano. E o cara que está na política, então, é obrigação dele cuidar dessas coisas. É uma escola numa comunidade carente, né? Tem muitas dificuldades, e o único equipamento de lazer daqueles meninos da escola é uma quadra poliesportiva que tem lá. Você precisa de ver, dá dó. É o equipamento do Estado, é uma escola compartilhada com o município, porque tem menino da educação infantil lá, entendeu? O município precisava atuar nisso também, juntamente com o deputado estadual. E uma outra coisa grave sobre a questão ambiental. Debaixo da quadra tem uma nascente. Ela passa por baixo, sai lá na rua e eles lavam o carro com a água que sai. O que acontece? O piso da quadra afundou, a Defesa Civil condenou a quadra, o único equipamento de lazer que tinha naquela comunidade. Você precisa de ver a dificuldade da diretora, a comunidade toda em peso, é o único lugar da comunidade de lazer, dos próprios alunos da escola. Está lá a diretora naquela dificuldade, né? Tá bem claro, um local de um deputado chegar e fazer uma ação como deputado. Ou com emenda parlamentar para a cidade fazer a parte que ela tem nessa cooperação, ou até mesmo para a escola, direcionar do governo do Estado para aquela escola ali, já que é de alçada do governo do Estado. Enquanto né? o cidadão, qual que é o seu papel dentro desse contexto? Pois é, enquanto cidadãos, os problemas que tem na sociedade diz respeito a nós também. Não é porque eu não sou um representante público, um agente público, que as coisas não é comigo sim, porque eu tenho filho na escola pública, a minha vida toda é aqui como qualquer cidadão, mas enquanto empreendedor social, o que eu posso fazer para contribuir com as comunidades, com a sociedade, orientar, empoderar as pessoas, para sair daquela situação, para a gente pensar junto e criar um meio de a gente sair dessa situação. E seguindo nesse caminho, nós vamos criar uma plataforma orientadora e norteadora
Nessa plataforma vai ter várias vertentes. Uma delas é a Muda de Cidadania, que já é consolidada, vai estar aqui para decolar, para crescer. Nós vamos buscar a questão da agricultura familiar, colocar nessa plataforma para discutir com a sociedade. Nós vamos buscar o empreendedorismo do pequeno comércio, microempreendedor, trazer para essa plataforma para descobrir, para discutir políticas públicas, né? Como agente transformador, orientador, nós vamos discutir. Tem várias. Agora, o grande projeto mesmo em toda essa plataforma é a educação infantil. Que aí entra a semente de cidadania para a formação, começar a formação do pequeno cidadão. Sim. É um sonho. Isso aí e é político. Tudo é político e social. Não pensa falar, você mexendo com muda de cidadania, eu achei que você era um santinho, não. O problema é mais grave, eles estão destruindo o meio ambiente. E aquele canteiro, aquele viveiro lá, é uma grande proposta de políticas públicas e eu vou levar até a prefeitura, né? E caminhar, trabalhando. Se eu não puder fazer, uma hora a gente vai fazer. Vai chegar um ponto que vai ter que fazer, né? Okay. Zé, depois das eleições suplementares, você surpreendeu muita gente também com seus vídeos no Facebook, né? Fazendo meio que uma paródia ali com o candidato, na época candidato, Cristiano Xavier, e trouxe isso para o Observatório Luziense também. Me explica um pouco mais disso, desse projeto seu, e qual que é o sentimento para você? Pois é, cara, parece a questão política, está tudo ligado à política. Muitas pessoas aqui em Santa Luzia estão pisando na terra e acham que está no céu. Não parou para olhar os problemas, os grandes problemas que tem aqui. E esse programa, ele é muito interessante, que ele faz uma coisa meio de uma piada, uma coisa assim, direcionada às políticas. Isso vai potencializar. Eu estou conversando com a minha secretária, a Janaína, isso vai potencializar, vai fazer aqui no estúdio e vai para a rua, lá na ponta afetada, de maneira que vai para muitos segmentos, desde a cultura, a educação, obras então, nem se fala. E direcionar e depositar na conta do bonitão, já que ele está com a caneta na mão para resolver esses problemas. Na verdade, é para contribuir com o município. Você mencionou a Janaína, Zé, ela que tem sido um grande destaque nos seus vídeos do Papo Reto. Então, para finalizar, qual que é a sua relação com a Janaína? Cara, são duas relações, é uma coisa muito doida. Tem a Janaína inocente, né? Que é a abelhinha, mas tem o zangão, né? Da colmeia, do cidadão, que é o que tem o ferrão maior que o zangão, o barbudão, né? Tá certo. Zé, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite do Observatório Luziense. Eu agradeço a vocês, eu gosto de vocês, eu gosto do Observatório Luziense e por isso que eu estou aqui. E eu agradeço a todo cidadão luziense por ter nos assistido até agora. Ok. Então essa foi mais uma entrevista do nosso programa Entrevista da Semana. E se você quiser conferir mais entrevistas como essa, é só acessar o nosso YouTube, se inscrever no nosso canal, acessar as nossas redes sociais e, por favor, compartilhar esse vídeo. Muito obrigada!